no intervalo esportivo, eu gostaria, né, que você analisasse, né, esse primeiro jogo também, e também um rendimento que acabou baixando também na segunda etapa. Vamos lá. Contente com a vitória, né? Então, Lucas, eu sempre procuro olhar pelo copo cheio, né, cara? Eu já percebi que aqui em Limeira o pessoal gosta de olhar muito pro copo vazio, né? Outro dia aí, estavam falando da briga do Lucas Douglas com o Miguel, sendo que o nosso time é líder da Série D, né? E começa a Copa Paulista com o time reserva, né? Ganhando de 3-0 de um time da Série B e da primeira do Paulista. E graças a Deus, assim, talvez isso influencie no vestiário pela forma que eu olho o futebol. Eu sempre olho o copo cheio, né? Eu não vi isso. O time baixar, eu não vi isso. Confesso que eu não vi. Eu estou na beira do gramado ali, eu vi o time competindo o tempo todo, o time lutando o tempo todo, organizado, os caras querendo fazer a função, aquilo que é treinado, aquilo que é pedido, né? Mas muito feliz com o rendimento. Acho que é o quarto jogo que a gente mata o jogo com 10 minutos, se eu não me engano, acho que é o quarto jogo, se a gente for pegar os jogos da Série D aí, porque mostra a concentração, o foco desses caras aí, desse meu time aí, né? E os caras sempre estão concentrados, como eles dizem mesmo, né, com sangue no olho, querendo vencer e, acima de tudo, honrar a camisa da Inter, aí, isso eles têm feito muito bem. Boa noite, Luciano. Miguel Mendes, da Central da Inter. Parabéns pela vitória, uma grande estreia. Já deu para ver que você vai ter uma dor de cabeça positiva, né, em relação às peças, porque alguns jogadores vão pedir seu espaço para jogar na Série D. Eu queria que você falasse justamente sobre isso, sobre como você motiva os jogadores que estão na Copa Paulista para tentarem buscar uma titularidade na Série D, porque a Série D é a prioridade principal da Inter nesse momento. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Mais uma vez, parabéns pela vitória. Obrigado. Isso é o que eu estou mais feliz, né? Jogadores aí, o Aleph, sabe, não sei se vocês sabem, o Aleph fazia 3 anos que ele não jogava. O Cadu fazia 3 meses que não jogava. E os caras jogaram até o final, né? Jogaram quase 100 minutos. Isso é trabalho, cara. Isso é comprometimento de toda a comissão técnica, toda a equipe de trabalho, de todos do clube, mas principalmente dos jogadores, né? E isso é o que mais me deixa feliz. E eu volto a repetir, a Copa Paulista é um suporte para a Série D, que é o nosso objetivo principal. Então, se a gente joga só de final de semana, é muito bom ter um jogo no meio de semana para esses jogadores que estão jogando menos, né? Hoje nós temos 16 inscritos, eu falo da lista A, né, sem considerar os jogadores da base. Muito legal ver o Nicolas entrando ali, né, é importante a gente falar isso. E aos poucos, sim, dentro das oportunidades e no tempo certo, a gente vai oportunizar outros jogadores da base. Mas hoje, da lista A, nós temos 16 inscritos, ou seja, a gente tem 12 vagas ainda, eu devo inscrever mais 2 ou 3 para sábado. E aos poucos, conforme a necessidade, a gente vai colocando. O mais importante, que é o que eu pedi na minha preleção, depende da parte tática, depende da organização, enfim, era o comprometimento com a camisa e com o trabalho que a gente está fazendo. E por isso que eu falo que eles correram 100 minutos, sim. E isso para mim é o mais importante. Guilherme Souza, no Seja Esporte. Cara, um time jovem, mas um time consistente. E isso, ofensivo, procurando um ataque ao gol. O que precisa ser feito para trabalhar durante essa semana? Porque já tem compromisso contra o Francana, não tem o mesmo patamar que vem mantendo. Você fala do nosso time? Isso. O nosso time, assim, jovem mais ou menos, né? Você tem o Bruno ali já, o Berano com uns 27, 28, aí você tem o Franca aí já um pouquinho mais velho, o Pedro já tem mais de 30, né? Então, assim, o Michel já tem mais de 30, né? É uma mescla, né? Eu tenho um ou outro jovem ali, né? Eu tenho um elenco, sim, eu tenho jogadores da base. Depois, o que você... Desculpa, perdão, a sua segunda colocação. O que você vai ser feito durante a semana para manter o mesmo nível que vem manter o profissional na Série D agora na Copa Paulista? Foi o que eu falei aqui. O comprometimento com o trabalho, é usar todo o corpo da comissão técnica que tem feito um grande trabalho, né? Nosso preparador físico, Luiz Fernando, tem sido um cara, assim, muito ligado nos detalhes, e isso é importante, porque a gente tem que ter um controle de carga, né? Ele juntamente com o Sandro, né, que é o auxiliar dele. Esse controle de carga é importantíssimo, junto com o trabalho da fisiologia. Recuperar esses caras, que é o trabalho da fisioterapia. Então, todos têm se empenhado ao máximo.
Amanhã vai ter esses caras que jogaram com o Aleph, amanhã, por exemplo, Cadu, esses caras não treinam, entendeu? Então eu preciso mais descansar esses caras, recuperar, então esse trabalho da comissão agora é importante. E o mais importante de tudo é usar o elenco. Tem jogadores aí que ficaram no banco hoje, que pode ser que saia jogando sábado. E isso eu vou continuar fazendo, que é uma coisa que eu sempre fiz, né? 26 jogadores ou 27 já jogaram na Série D, e eu vou continuar oportunizando a todos, porque eu quero que esteja o elenco todo com a chama acesa lá na hora do mata-mata da Série D, que se Deus quiser a gente vai classificar. Professor Thiago, do Portal do Sul Paulista, eu parabéns pela vitória aí, né? Eu vi uma equipe bastante organizada, me surpreendeu positivamente a equipe da Interveja, as linhas bem compactadas, é um adversário, como você falou, de Série B, e pelo que eu vi do nível dos jogos da Copa Paulista aí, vocês terminaram essa primeira rodada aí com a melhor margem de gols, 10 gols de diferença. Eu queria que você analisasse o jogo em si e também dois atletas em especial, que é o Cadu e o Michael Paulista, que participaram dos 3 gols do jogo. Perfeito. É muito legal, né, ver o Michael dando uma resposta, né, porque ele começou a Série D conosco como titular, e o Cadu nem se fala, porque é um jogador que, como eu disse aí, né, a primeiro momento não estava nem quase que saiu do clube, ele volta da Portuguesa Santista, a gente já tinha contratado 5, 6 volantes, então ele ficou sem espaço e foi conquistando seu espaço no dia a dia, merecedor do que aconteceu hoje, né, senão não jogaria. O Michel é a mesma coisa, o Michel ele joga as 4 primeiras partidas da Série D, vai para o banco, e aí ele continuou treinando na intensidade, se comprometendo, isso não tem preço. Então, é um elenco que sabe o que quer, que está querendo mais do que uma vitória, muito além de uma vitória, e volto a repetir, que a gente falou no vestiário ali, humildade, continuar trabalhando, pezinho no chão, realmente eu gostei do rendimento e me deixa feliz que todos os jogadores que jogaram aí são jogadores que jogaram menos na Série D, então isso me deixa muito feliz, que aí a gente mostra que tem um trabalho unificado, né, de todos nós aqui, isso para mim é muito gratificante. Lauro Arthur, do canal Informa Limeira, primeiramente parabéns também pela sua magnífica atuação dentro de campo também. A minha pergunta é mais em relação ao que você projeta para a Inter de Limeira. Eu acho que o torcedor hoje está muito preocupado, porque se a Inter não tiver realmente uma boa, um bom final de temporada agora, o futuro da Inter no ano que vem pode não ser tão brilhante assim por conta do calendário mesmo. E na questão das peças que o professor tem hoje para mexer, a torcida vem, pelo menos, demonstrando apoio às suas mexidas dentro de campo, demonstrando realmente que você vem fazendo boas trocas. Agora, por exemplo, o Thiaguinho deu uma oxigenada, mesmo depois da Inter ter diminuído um pouco de ritmo, ainda conseguiu fazer mais um terceiro gol. Como que está agora na cabeça do treinador essa questão para o futuro da Inter? Eu sei que é difícil falar disso, mas nas peças que você tem hoje, e existe ainda essa questão de estar testando os jogadores, como que está isso na cabeça do treinador hoje? Perfeito. Vamos lá, foi o que eu falei aqui naquele momento, tá? A importância da gente manter essa energia positiva, e aí estou tocando no assunto em relação ao torcedor, né? E quando eu falo torcedor, são vocês da imprensa também, que eu sei que vocês querem que a Inter de Limeira seja campeã, que tenha acesso, né? A gente manter essa energia, essa vela acesa, cara, essa chama acesa, sabe? De acreditar. Nós chegamos aqui, o time tinha acabado de ser rebaixado, e a gente via assim, um estado até meio de terra arrasada, sabe? E cara, o futebol, eu falei isso na minha primeira entrevista, o futebol ele te dá a oportunidade de você renascer a cada início de competição. E nós vamos buscar isso, nós vamos lutar até o final para esse acesso para a Série C, que é o que a camisa merece, que o torcedor merece, que vocês da imprensa merecem. A gente precisa de todo mundo junto, mas junto de verdade, junto de apoiando, de torcendo, acompanhando, sabendo dos detalhes, né? Perguntando, saber quais são as nossas ideias, que é a pergunta que você fez agora. E é isso. Qual é o planejamento da comissão técnica, não do Ademir, lógico, liderada por mim, mas o nosso planejamento é oportunizar todo o elenco. Inclusive, no momento certo, os jogadores da base que a gente entende, junto com o treinador de sub-20, que a gente entende que tem condições de jogar no profissional. Hoje nós tínhamos 5 desses atletas no banco, né? Como eu falei, o Nicolas entrou, o Thomas quase entrou no jogo também.
E nós vamos oportunizar todos, independente do resultado. Independente do resultado. Isso aí é convicção. Convicção de que todos que estão aqui servem, senão não tinha que estar aqui. Por que eu vou contratar um jogador? Por que a Inter de Limeira investe em um jogador para vir no elenco se ele não vai jogar? Não faz sentido. Então, por isso, quando a gente vai montar um elenco, a gente é bem rigoroso. Vai vir quem pode ajudar de alguma forma, tá certo? Então, a ideia é oportunizar a todos, independente do contexto. É lógico, daqui a pouco você classificou, é uma situação que aí você pode já definir um time, e isso está muito claro com os jogadores, que é o mais importante. Zé, boa noite, parabéns pela vitória. Queria que você tocasse em 2 pontos. Primeiro, essa questão que você falou a respeito de já liquidar a fatura com menos tempo de jogo possível, para dar essa tranquilidade. E o quanto que a inscrição desses jogadores que não vinham atuando na Série D, quando saiu a lista, nós já imaginávamos, né, os jogadores que não atuavam, um pouco do torcedor falou, opa, peraí, eu não estava muito confiante, tá? Vou ser bem sincero. Mas depois da apresentação de hoje, até pela qualidade também, a Inter não sofreu hoje, né? Jogou com tranquilidade e conseguiu matar o jogo. Quanto que isso lá na frente pode pesar para você terminar uma Copa Paulista ou até na fase final da Série D também, conseguir mesclar esses jogadores, ter uma fase final importante na Copa Paulista, na mesma semana uma fase importante na Série D, quanto que isso vai pesar na tua cabeça já pensando lá na frente? Perfeito. Volto a repetir, nosso objetivo principal é o acesso para a Série C, é por isso que nós vamos lutar ao máximo. A Copa Paulista serve de suporte para isso. É lógico que a gente vai querer sempre vencer e chegar na final da Copa Paulista e daqui a pouco conseguir uma Copa do Brasil, por exemplo, né? Fantástico isso para o clube, né? Imagina a gente chegar... Eu penso assim, eu acredito nisso, eu tenho que ter esse pensamento positivo de que a gente pode conquistar um acesso para a Série C e a Copa do Brasil, por que não? Né? Sabendo que as duas competições são difíceis, você vai ter adversários difíceis. Bom, vamos lá. Hoje não se tem time vencedor sem elenco, ainda mais com 5 substituições. Eu sempre falo isso, você pode hoje mudar metade do time. Então, a gente tem que ter hoje 2 laterais direitos bons, 2 goleiros bons, pelo menos, né? Nós temos 3 goleiros bons, né? Você ter 5, 6 zagueiros bons, então, tá aí. Né? É natural, quando sai a lista, o torcedor, às vezes não sabe nem quem é o jogador e ficar com o pezinho atrás, né? Mas a gente, convicção, né? Convicção daquilo que a gente está fazendo. Aquela lista, é bom deixar claro, né? Foi até postada nas nossas redes sociais, era uma lista para a primeira rodada, né? Eu tinha que fazer uma inscrição para a primeira rodada e foram aqueles atletas, e agora eu tenho, como eu já falei, 12 vagas ainda que a gente vai escrevendo conforme a necessidade. Como eu falei, para o jogo de sábado, eu devo escrever 2 ou 3. Já aviso, eu já falei para os jogadores e falo aqui, vou trocar bastante jogadores para o jogo de sábado. Por quê? Porque eu vou oportunizar. Não vou independente do resultado, porque a Copa Paulista ela serve de suporte para a Série D, né? E aí hoje, por exemplo, quantos jogadores nós ganhamos hoje, né? É difícil falar qual jogador jogou mal hoje. Quantos jogadores nós ganhamos hoje para a sequência da Série D? Isso é o mais legal. Desculpa, essa foi a resposta da sua segunda colocação. A primeira... Foi com relação à importância de matar o jogo. Perfeito. Obrigado, desculpa. É fundamental porque você mexe com o lado mental e a gente tem isso, né? Eu peço para o meu time sempre isso. Se a saída de bola é nossa, já vamos criar uma situação para fazer o gol. Então, geralmente é uma bola longa. E se a saída do adversário já pressiona. Então, é importante os primeiros 15 minutos sem texto, mostrar o que você quer. E a gente tem, Igor, a gente tem uma filosofia de querer ganhar sempre. Independente se é em casa, fora, contra quem. E se não der para ganhar, cara, empata pelo menos, vão somando ponto, né? Então é uma busca que a gente tem e até aqui tem dado certo, mas como eu falei, tem muita coisa para acontecer, humildade, pezinho no chão e trabalhar, cara, trabalhar muito. Se Deus quiser, a gente conquista aí essas conquistas que a gente tanto quer. Ok? Professor, você falou, exaltou muito o elenco, né? E existe a possibilidade de chegar alguma peça para tentar compor esse elenco? Existe sim, existe. A gente está sempre atento no mercado. Por exemplo, vou dar um exemplo. Hoje está liberado você inscrever alguns jogadores que estão jogando a própria Série D daqueles clubes que não classificarem. Eu confesso que eu fiquei preocupado no último final de semana, porque a gente teve algumas lesões, que é normal ter lesão, faz parte, né, do alto rendimento.
e eu não tinha muitas opções pro jogo lá do jogo contra o Itabirito, né? Então isso me preocupou um pouco. Conversei com a diretoria da gente pelo menos estar atento no mercado, que se a gente entender que daqui a pouco vale a pena trazer 2, 3 peças, nós vamos trazer. Existe essa possibilidade sim, mas no momento, né, eu estou bem contente com o meu elenco. Mas existe alguma possibilidade, alguma posição? Ou... É como eu falei, né, existe essa possibilidade, mas hoje eu estou bem contente com o meu elenco. Exato. Tá bom? Só muito obrigado, professor. Valeu, rapaziada. Obrigado, viu? Valeu. Obrigado.